consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalho de Justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalho de Justiça, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalho de Justiça. Domingo passado nós falamos sobre o céu e nesta noite nós falaremos sobre coroas preparadas para os crentes. Na introdução ainda na introdução, nós leremos na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 34, do versículo 34 ao versículo 39. Diz assim a palavra: porque não somente vós compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É muito importante a gente considerar alguns princípios, alguns elementos desse texto, muito especialmente no que diz respeito à perseverança dos santos, a necessidade que nós temos de entender, de compreender, de sermos gratos a Deus, porque um Deus que nos escolheu, um Deus que nos acolheu em sua graça, um Deus que nos comprou olhando para nós, sendo nós ainda pecadores, um Deus que nos amou. Esse Deus, ele tem prazer na manutenção da nossa comunhão com Ele. E por isso, Ele faz menção de que nós temos a fé como um elemento da própria graça de Deus e da manutenção dessa relação de Deus com o homem. O justo viverá pela fé. É de fé em fé que vamos vencendo os obstáculos. Mas o nosso Deus, Ele não tem prazer, Ele não se compraz naquele que retrocede. Nós precisamos ser firmes. Os dias são maus, o tempo é difícil, mas a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos esperar um pouco mais, porque aquele que foi prometido, Ele virá e nos tirará
desse mundo de dificuldade, desse mundo de perdição. Oremos ao Senhor, nesse momento uma oração de consagração, uma oração de adoração ao Senhor, pelo nosso irmão Bruno, também rogando a Deus pela sua vida, pelo culto que você pode prestar em sua casa, pelo culto que você pode prestar nesse momento e durante esse período que nós estivermos aqui também cultuando. Oremos. Pai, muito obrigado por estarmos na tua casa, muito obrigado por termos a possibilidade de adorar ao Senhor em tempo tão difícil. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é santo, digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória, Pai. Que o Senhor continue nos conduzindo a Igreja Presbiteriana em Porto de Santana, para que possamos fazer, ó Pai, aquilo que é da Tua vontade, aquilo que o Senhor deseja, ó Pai, e como um todo conduz esse culto para que o Seu nome seja exaltado, glorificado, ó Pai. Cuida das nossas vidas, nos leve a ter um culto abençoado de honra e glória para o Senhor. Essa oração que eu te faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Em louvor a Deus, continuaremos cantando algumas canções.
nosso Deus não tem nenhuma obrigação de realizar milagres todos os dias. É óbvio que todos os dias Ele realiza milagres. Às vezes a gente só considera milagre aquele que está num quadro de vida e morte, e que o médico já desenganou, e que ao orarmos, essa pessoa levanta da cama. E muitas são as vezes que nós não consideramos milagre, por exemplo, estarmos vivendo em meio a uma pandemia e muitos de nós não termos contraído o vírus, ou muitos de nós contraímos e saímos dele com vida, sem grandes males, sem ser hospitalizado, sem ser entubado. O nosso Deus, Ele faz milagre, Ele realiza milagre. E é muito necessário, assim, diante das nossas questões, diante daquilo que nós carecemos, né? Da sua ajuda, do seu apoio, do seu sustento, daquela questão onde nós não temos realmente condição de resolver, entender que o nosso Deus, Ele está aqui. Ele não está passando por aqui, mas Ele está aqui. Ele faz parte, presente, porque Ele é onipresente de cada situação da nossa vida. E ainda que nos pareça tardia a sua manifestação, mas o nosso Deus é maravilhosamente poderoso para fazer com que uma questão que seja tão complicada, que seja tão complexa, que seja tão impossível aos nossos olhos, possa ser resolvida. Creia que hoje Deus pode fazer com que águas se movam e com que a sua enfermidade, o seu mal, a sua tristeza, a sua angústia seja retirada da sua vida. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas.
assim move as águas. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 1 diz assim: como nós estamos fazendo todas as leituras hoje e tratando da questão galardão, coroa, porque esse é o tema da mensagem da noite, coroas preparadas para os crentes. Então também o texto da pequena meditação sobre a entrega e devolução dos dízimos e ofertas, faremos menção também da questão do galardão. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. É interessante que o Senhor Jesus aqui está falando, e o princípio aqui é fazer bem ao outro, dando esmola, apresentando ao outro aquilo que ele necessita. E o Senhor Jesus, ele faz menção da motivação disso. Existe a necessidade da motivação de ofertar. A motivação precisa ser correta. Se nós quisermos ser bem-sucedidos, ter um resultado apropriado, adequado, para tudo que nós fazemos, inclusive para as nossas ofertas, para os nossos dízimos, é fundamental, é indispensável que façamos com a motivação correta. A motivação de você ofertar, a motivação de você dizimar, não é para mostrar aos outros aquilo que você tem feito, não é para tocar trombeta do valor que você oferta, do valor que você dizima, não é para você expor, não é, o seu cartão de dízimo, por exemplo, para que as outras pessoas também vejam você fazendo isso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. A aplicação aqui, o Senhor Jesus, ele diz que quando você faz para que o outro veja, e quando você faz para que o outro veja e te elogie, você certamente já recebeu do Senhor o seu galardão. Estamos vivendo um tempo onde se fala muito de economia prejudicada, e eu vou pedir ao nosso irmão Arthur que ore ao Senhor. Primeiramente agradecendo ao nosso Deus pelas contribuições, pelos dízimos que temos recebido, pela manutenção da igreja do Senhor Jesus, pela manutenção física que depende dessa parte financeira. Mas também o Arthur vai orar agradecendo a Deus por uma campanha que temos feito, né, para a construção do nosso muro, e pela misericórdia de Deus já atingimos mais da metade daquilo que estava para ser feito. O irmão vai orar tanto pelos irmãos que têm trabalhado, agradecendo a Deus pela vida deles, e ele, o Arthur, é um desses meninos, né, que tem se dedicado e trabalhado, como também pela parte financeira. Depois nós cantaremos o hino do inário, o hino de número 32, depois a Ana Clara estará cantando uma canção, e o nosso irmão Gabriel fazendo uma oração, e depois estaremos expondo a palavra de Deus. Deus soberano, obrigado, Pai, pelo dia de hoje, Deus, pelo dia que tivemos. Pai, agora eu quero, Pai, agradecer pela vida, Pai, dos irmãos, ó Deus, que tem, ó Pai, dizimado, Senhor, Deus, mesmo em tempos difíceis, Deus, até que, Senhor, Pai, tem nos ajudado, ó Pai, tem dado força, Pai, a cada um, meu Deus, para que pudéssemos, ó Pai, continuar firmes, ó Pai, e cada irmão, ó Pai, continuando firmes assim, ó Pai, depositando os dízimos, ó Pai, mesmo, ó Pai, que não seja físico, ó Pai, aqui no gasofilácio, ó Pai, mas, ó Pai, por via depósito, ó Pai, tem depositado dinheiro, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado a casa da igreja, ó Pai, que o Senhor tenha, ó Pai, abençoado a de cada um, ó Deus. Peço que o Senhor possa estar continuando abençoando, ó Pai, dando a sabedoria, ó Deus, para administrar, ó Pai, as finanças de sua casa, ó Pai, a cada um. Que o Senhor possa, Pai, estar abençoando a vida, ó Pai, de sua igreja, ó Pai. Também, ó Pai, te agradeço, ó Deus, pela obra do muro, ó Deus, que já vem se findando, meu Pai, uma parte. Que o Senhor possa, Pai, estar continuando abençoando, ó Pai,
ali, ó Deus, dando sempre, ó Pai, o suprimento necessário, Deus, de forma financeira, ó Pai, também, ó Pai, na mão de obra, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, cada um que está ali se dedicando, trabalhando, meu Pai, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando, ó Pai, sempre a cada dia, ó Pai, para que possa ocorrer, ó Pai, tudo da melhor maneira, meu Deus, sem acidentes, para que possa ser um muro, ó Pai, bonito, ó Pai, e possa ajudar, ó Pai, cada um aqui. Que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas, ó Pai, obrigado, Deus, por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, Sol, lua, estrela brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Enquanto a Ana Clara estiver cantando, você já vá se preparando, pedindo a Deus para que Ele fale ao seu coração nessa oportunidade. Após a canção, nosso irmão Gabriel estará orando pelas nossas crianças, pelo retorno às aulas, que as nossas crianças não venham a ser prejudicadas. Quando a gente fala as nossas crianças, é claro que a gente pensa muito, né, nas crianças da nossa igreja, mas as crianças de todo o Brasil
que vem sofrendo aí com esse estilo novo, né, de se estudar. Meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. Ele é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, que fará o impossível pra você e fará o impossível por você e fará o impossível por você. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, lhe agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido presente, tem sido maravilhoso e grandioso, tem nos permitido a Tua graça sobre as nossas vidas. Ó Pai, colocamos diante do Senhor a vida dos nossos pequeninos, nossos jovens, adolescentes. Deus esteja junto com cada um deles, não somente os nossos, mas todos aqueles que estejam espalhados ao redor do mundo. O Senhor tem cuidado das nossas crianças, o Senhor tem colocado as Tuas mãos sobre cada um, o Senhor tem abençoado. E pedimos para que o Senhor continue abençoando, continue protegendo. Não é momento algum, ó Pai, para que possamos nos descuidar, é momento para que possamos ter mais cuidado, ó Pai, porque em meio ao que passamos, não sabemos quando irá terminar, mas sabemos que temos um Deus que vai nos proteger. Pai, que o Senhor esteja junto com cada um a esse retorno às aulas, que a Sua mão esteja pairando, ó Pai, sobre cada escola,
sobre cada adolescente, sobre cada criança, que o Senhor permita que eles possam se desenvolver, ó Pai, aprendendo e crescendo junto a Ti. Ó Pai, que o Senhor dê o discernimento correto aos pais, dê o discernimento correto às escolas, aos coordenadores, aos professores, porque o Senhor é maravilhoso e grandioso, e que a nossa geração de pequeninos, ó Pai, venha querer buscar o Senhor a cada dia mais. Ó Pai, que o Senhor esteja junto com cada um, protegendo e guardando. Colocamos diante de Ti a vida de cada um deles, em especial os nossos pequeninos, aqueles que estão vendo esta gravação, vendo este ao vivo, ó Pai querido, que o Senhor permita que eles também sejam abençoados, que a Tua mão, a Tua boa obra chegue a eles. Agradecemos a Ti nessa hora da noite, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. O texto pensado para a nossa meditação nessa oportunidade encontra-se na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Como disse, na semana passada falamos sobre o céu, e hoje vamos falar sobre coroas preparadas para aqueles que estiverem vencido a batalha deste mundo, foram lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus e estarão na pátria celestial. A palavra assim diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Senhor Deus, a Tua palavra é verdadeira. Permita que ela encontre lugar, guarida, em corações diversos, pessoas que estão dispersas, pessoas que estão distantes, mas pessoas, ó Pai, que já foram acolhidas pela Tua graça e que hoje se rebelaram contra o Senhor e encontram-se afastadas dos Seus caminhos, mas que essa possa ser uma noite de resgate dessas pessoas para o reconhecimento pleno de que elas são comprometidas com o Senhor, de que elas são pessoas amadas pelo Senhor, de tal forma que essa palavra seja objetivamente apropriada para trazer pessoas de volta ao aprisco. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. O texto nos fala de julgamento. Todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E quando nós analisamos um texto fora do seu contexto, é muito perigoso, né? E qualquer texto fora do seu contexto, mesmo que seja um texto que não tenha nada a ver com a Bíblia, ele é perigoso. Um retalho, um recorte de um texto. O texto ele é todo. Ele tem um contexto imediato, ele tem um contexto anterior e ele tem um contexto posterior. O apóstolo Paulo é um grande escritor, independente da unção que ele recebeu e que ele tinha, da revelação do Espírito Santo de Deus, ele é um homem considerado uma das 20 mentes mais brilhantes de toda a história da humanidade, pela sua capacidade linguística, pela sua capacidade de comunicação. E ele não está falando aqui para pessoas que não professam o nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo a respeito de um tribunal, a respeito de um comparecimento diante da pessoa do Senhor Jesus, para que a nossa obra seja julgada, quer seja boa, quer seja mal, diante do Senhor Jesus. Mas ele não está falando para ímpio, ele está falando inclusive de crentes, né, que tem o seu tabernáculo. Ontem mesmo fizemos o sepultamento de um irmão, que o seu tabernáculo terreno se desfez, mas ele recebeu certamente um edifício vivo, novo, preparado, né, como todo crente há de receber em Cristo Jesus. Então, nós precisamos assim, partir do princípio que a nossa fala nessa oportunidade, ela pode servir e pode tocar o coração daquele que é ímpio, daquele que não professa o nome do Senhor Jesus, pode, porque a palavra é viva, porque a palavra é eficaz, porque a palavra, quando ela é lançada,
ela consegue provocar um bem-estar muito mais extraordinário do que nós possamos imaginar, mas essa palavra é uma palavra muito para você, que é membro dessa igreja, que é membro de uma outra igreja evangélica, que professa o nome do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, para que você saiba que um dia você estará diante do tribunal de Cristo. E aí as suas palavras serão avaliadas, serão julgadas. As suas ações serão avaliadas. Algumas ações que são necessárias serem praticadas, e você deixou de praticar, essa sua negação a uma responsabilidade, a sua procrastinação, ela também será avaliada. E cada um de nós receberemos do Senhor diante daquilo que temos feito em nosso corpo mortal. Nós só temos uma vida peregrina, forasteira, fugaz, mas uma única vida. E essa vida, ela deve ser vivida de tal forma que saibamos que, embora crentes em Cristo, embora lavados pela graça, pelo sangue do Senhor Jesus, para que um dia possamos viver eternamente com o Senhor na pátria celestial, mas antes disso, é necessário que tenhamos um acerto de contas com o Senhor. Observe que esse acerto de conta com a igreja não será para mandar ninguém para o inferno, porque isso já terá acontecido. As primeiras coisas já passaram. Aquele que não professou o nome do Senhor Jesus como Salvador, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre, ardente para sempre. Mas esse episódio, esse momento aqui, trata-se do julgamento da igreja, do dia das bodas do Cordeiro, onde o Cordeiro, onde a pessoa do Senhor Jesus será homenageada, e onde os nossos atos, eles serão também verificados pelo Senhor Deus, eles serão analisados pelo Senhor Deus, e diante daquilo que tivermos feito, receberemos o nosso galardão, receberemos a nossa coroa. Muito bem, não é preciso conhecer muito de Deus, não é preciso conhecer muito de céu, para ter o entendimento de que no céu, você não andará com 5 coroas, você não andará com 5 galardões, 5 premiações para o restante da sua vida, para toda a eternidade. O céu não é um lugar de provar ao outro que ele não fez. Depois desse momento, onde o Senhor Jesus estará sendo honrado, enaltecido, glorificado pelas nossas ações, pelos nossos presentes, pela manifestação do nosso louvor, seremos todos iguais na pátria celestial. O céu não é um lugar de privilegiados, o céu não é um lugar de diferentes, mas é um lugar de crentes, um lugar de pessoas convertidas ao Evangelho do Senhor Jesus. Muito bem, entendemos também escatologicamente que nessa festa, nessa programação, onde o Senhor Jesus estará sendo honrado, aquele que receber a sua coroa, aquele que receber a sua premiação, ele vai depositar a sua premiação, a sua coroa aos pés do Senhor Jesus. E eu sei que agora talvez isso não faça muito sentido para você, talvez isso agora não faça muito sentido para mim também, mas eu gostaria que você pensasse que um dia o Senhor Jesus estará sendo homenageado, e você como crente estará nessa festa, nesse banquete, e você terá que se apresentar diante do Senhor Jesus, levando para Ele algo que você terá recebido por ter feito algumas coisas, e que nós vamos citar aqui nessa noite. Por exemplo, quando eu apresento como tema da nossa mensagem coroas preparadas para o crente, e a primeira coroa é a coroa da vida, para os mártires. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer,
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É óbvio que nós não estamos falando aqui de sofrimento, de mal. Ontem tivemos até um estudo bíblico pelo pastor Bruno Faé, na nossa plataforma, e ele falou sobre o mal e sobre o sofrimento. E é claro que aqui o texto da palavra sagrada, o texto bíblico, não está falando dos sofrimentos que nós temos, os sofrimentos por circunstâncias naturais. Muitos são os nossos sofrimentos porque nós vivemos em um mundo decaído. Então nós nascemos já com algumas anomalias, com algumas tendências, né? Quantas são as pessoas com uma tendência à obesidade, a uma tendência a uma glicose elevada, uma tendência a uma pressão arterial desequilibrada? Tudo isso faz parte de um mundo decaído. Não é a respeito desse tipo de sofrimento, que por conta dele você há de receber a coroa da vida. Também não é por conta daquele sofrimento que é causado pela sua própria escolha. Quantos são os sofrimentos que nós temos, que eles são sofrimentos em decorrência, eles são consequência daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós fizemos, das escolhas erradas que nós fizemos, das escolhas certas que deixamos de fazer. E agora nós estamos, ou ao estarmos sofrendo, vamos pensar assim: não, mas bem-aventurado é esse sofrimento, bem-aventurado é aquele que está passando por esse sofrimento, porque um dia há de colher, um dia há de receber a coroa da vida. Não se trata disso. A coroa da vida é para os mártires, para aqueles que sofrem em função e em favor do Evangelho do Senhor Jesus. Os apóstolos apanharam, os apóstolos eram humilhados, e em um determinado momento eles saíram daquela situação de açoite e se sentiram felizes, sentiram-se honrados pelo fato de terem apanhado, de terem sofrido por causa do nome de Cristo Jesus. Qual foi a última vez que você, como crente no Senhor Jesus, sofreu por causa do Evangelho? Você sofreu porque estava pregando o Evangelho. Você sofreu porque você deixou de roubar juntamente com a sua equipe de trabalho. Você sofreu porque você deixou de atuar de uma maneira inadequada quando todos os outros companheiros, quando todas as outras pessoas que estavam com você fizeram dessa forma. É esse tipo de sofrimento. O papai falava, e já se tornou uma frase muito comum, que havia um tempo em que os crentes sofriam por causa do Evangelho. Hoje vivemos um tempo em que o Evangelho sofre por causa dos crentes. E existe uma poesia antiga, e eu vou ler essa poesia, que fala desse tipo de sofrimento, de alguém que desejou, alguém que escolheu sofrer por Cristo. E com certeza esse alguém recebeu, ou haverá de receber, no grande dia, desse julgamento da igreja, onde o Senhor Jesus estará recebendo a sua premiação. Essa pessoa também receberá uma premiação para presentear ao Senhor Jesus. Preste atenção na leitura. Uma poesia antiga, mas muito bonita. Em Roma, lupanar dos Césares corruptos, ao contraste infeliz de orgias e de lutos, um louco imperador já bêbado do sangue, de tanta execução, de um povo pobre e enxangue, quis mais, pois exigiu que a si todo cristão, em público, ofertasse incenso e adoração. Por isso fez erguer em meio à velha praça de si mesmo uma estátua, em gesto de ameaça. Mesmo tendo razão para a revolta, o povo evitava falar desse decreto novo, pois a crítica dele, ou simples comentário de tal caso, seria um juízo temerário. Mas no dia marcado e na hora aprazada, estava a multidão mundanamente postada na grande e velha praça, aguardando o início da cerimônia vil,
desse pagão ofício. A espera foi longa e foi grande o cansaço, porém de seu lugar ninguém movia um passo. Cada qual, ao chegar diante do ídolo imenso, curvava-se submisso e então queimava incenso. O comando da escolta, altivo e ameaçador, fiscalizava tudo e a todos com rigor. Ninguém dizia nada, até que a certa altura daquela cena hostil, uma Hércule figura de jovem recusou curvar-se à estátua erguida, dizendo à autoridade: é-me preciosa a vida, mas prefiro perdê-la a cometer traição. Somente a Deus adoro e atendo. Eu sou um cristão. Ante aquela atitude, o comando da escolta, em suspense, ficou. Para o moço se volta e lhe fala severo: o seu gesto impensado há de a morte o levar sobre o lago gelado. A turba amedrontada escutou sem protesto a sentença ditada ao jovem por seu gesto. Entanto, quanto tudo acreditar fazia que outros iam ceder à ação de covardia, muitos que até ali em silêncio ficaram, a mesma negativa altivos proclamaram: não somos tão vis, temos limpas as mãos, só cultuamos um que é Deus, somos cristãos. E esses, como os demais que desta forma agiam, em número e valor se elevavam, cresciam, até que ao desfilar do último refém, a soma dos fiéis totalizava 100. Mas antes que se cumprisse a sentença por norma, o comando da escolta os colocou em forma e apelou a cada um que a fé apostatasse e a clemência da lei desse modo alcançasse. Porém todos de pé, em firme posição, unânimes, febris, lhes responderam: não negaremos nunca o Salvador e Mestre. Poderão nos matar o corpo corruptível, mas nossa alma jamais, que é eterna e intangível. Face a tal decisão, leal e destemida, a sentença de morte iria ser cumprida. O comando da escolta os fez logo marchar para o lago gelado. Era tarde, o luar balsâmico e suave, ungido, os condenados esboçava no céu um quadro original, uma cruz sepultando um fardo de cuidados, e nos braços da cruz o facho de um fanal. Aquele quadro lindo, a refletir-lhe na alma, uma coragem santa e uma celeste calma, inspirou-lhes na marcha o cântico de um hino que consagrava a Deus seu heróico destino. Somos 100 a morrer por Cristo, somos 100 a morrer por Cristo. Mas no céu nós viveremos, e com os anjos cantaremos: vale a pena morrer por Cristo. A praia era deserta, o frio era cortante, do lago a superfície era vasta e brilhante, porém um sorvedouro havia a cada passo, disfarçado e fatal. Mas nem fome ou cansaço abatia a moral daquela gente forte, que a sorrir e a cantar enfrentaria a morte nessas águas glaciais. O comando da escolta olhava-os com respeito. Então um dos 100, um deles se volta, causando à autoridade imensa decepção, pois via em cada qual um bravo em ascensão. Ele era moço ainda, e mostrava em seu rosto a palidez do medo e as marcas do desgosto. É que na hora final sentiu a alma batida, ao choque emocional de desistir da vida. Por quê? Por que morrer? Quando em festa a cidade era doce convite à sua mocidade. Por que sacrificar-se anônimo, sem glória, se poderia obter de outro modo a vitória? Preservando a existência, ele não deixaria de manter-se cristão. Apenas tomaria cautela no falar, cuidado nas conversas, para evitar o mal dessa gente perversa. Quem sabe, se melhor pregaria o evangelho num estranho lugar, quando fosse mais velho? Mas e o seu voto a Deus, junto aos seus companheiros? Que pensariam dele?
e com passos ligeiros, sem olhar para trás, a deserção se entrega. Quando o grupo notou a fuga do colega, em vez de deixar vencer pela tristeza, ergueu mais alto o olhar, marchou com mais destreza, e todos, a uma voz, cheios de inspiração, foram cantando assim sua heróica canção. Somos firmes, 99, a seguir, a morrer por Cristo. Mas no céu nós nos veremos, e com os anjos cantaremos, vale a pena morrer por Cristo. O comando da escolta olhou emocionado a dramática cena. Ele via de um lado o medo, a retirada, o louco apego à vida, em detrimento até da atitude assumida, e do outro ele notava a firmeza, a bravura, a excelência da fé na existência futura, a esperança num Deus que o mortal persuade a confiar na promessa azul da eternidade. E assim, profundamente abalado e convicto da sua própria culpa e do amor infinito de um ser eterno e justo, e maldizendo a dor que aqueles bons heróis causara um desertor, a espada, o escudo e a farda, à distância lançou, correu a unir-se ao grupo, e impávido exclamou: amigos, eis-me aqui, deixai a vós unir-me, por favor, permiti que eu vá convosco firme. Agora eu creio em Cristo Jesus, e sou cristão também. Somos de novo 100. E nas águas glaciais, sobre as bênçãos do luar, vão todos submergindo, a cantar, a morrer e a cantar. Somos 100 a morrer por Cristo, somos 100 a morrer por Cristo. Mas no céu nós o veremos, e com os anjos cantaremos, vale a pena morrer por Cristo. A coroa da vida receberá aquele que sofre por amor a Cristo Jesus, que sofre por amor ao Evangelho do Senhor Jesus, que sofre por amor às questões da igreja do Senhor Jesus, que não foge, que não deixa os crentes sofrendo, que não deixa os crentes padecendo por uma questão, mas que firmes permanecem, esses sim receberão a coroa da vida. Existe uma outra coroa, a coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, versículo 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aqueles que lutam, por coroas normais, sim, por uma coroa corruptível. Aquele, porém, que luta contra o pecado, contra o mal, ele luta por uma coroa incorruptível. Essa já tem a ver com o amor pelas almas sem Cristo. Aquele que faz projetos evangelísticos, aquele que se envolve com questões evangelísticas, aquele que prega a palavra de Deus. Que momento bom que nós estamos vivendo para pregar a palavra de Deus. Eu sempre disse que eu não sou um bom evangelista, e não sou mesmo. Mas nesse tempo de pandemia, de março para cá, eu nunca tive tantas oportunidades. E nunca falei tanto de Jesus, que Jesus pode salvar, que mesmo após a morte, que mesmo após o túmulo, você pode encontrar-se com o Senhor Jesus na pátria celestial. É uma oportunidade rica que a igreja de Cristo Jesus, que o crente no Senhor Jesus está tendo, para falar do Senhor Jesus, para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Muitas vezes nós trabalhamos para a manutenção da igreja. Como pastor, é claro que eu não posso dizer que eu também muitas vezes não faço isso. É muito ruim perder membros, é muito ruim imaginar que após a pandemia, alguns membros da igreja estarão sumidos. É muito ruim isso, é muito ruim, mas é muito irresponsável por parte de qualquer crente no Senhor Jesus, que não assume uma responsabilidade com o evangelismo. Eu quero dizer para alguns irmãos, presbíteros, pastores, que a gente compartilha o nosso link, que estarão ao alcance dessa palavra. Entenda uma coisa: o oxigênio para a sua igreja é missão e evangelismo.
Não é a função, não é a razão da existência da igreja, a evangelização, não. A razão da existência da igreja é a adoração. Mas em segundo plano, a missão da igreja é o evangelismo. Você precisa pregar o evangelho. Se você é crente no Senhor Jesus, você precisa clamar ao Senhor para que te dê estratégia, para que te dê intrepidez, para que te dê ousadia, para você ter um momento de falar do Senhor Jesus para as pessoas. Então, aquele que cumpre essa missão, que prega o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, esse receberá a coroa incorruptível nesse dia. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nesse dia, se você pregou a palavra, se você falou de Jesus para as pessoas, se você gostou de fazer isso, amou fazer isso, teve determinação em fazer isso, então saiba que você há de receber uma coroa incorruptível. A terceira coroa, a coroa de glória. 1 Pedro 5, versículo 4 diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Se a coroa incorruptível nos traz a ideia de amor às almas perdidas, a coroa de glória nos traz a ideia de amor pelas ovelhas alcançadas. É muito bom quando você ganha uma alma para o Senhor Jesus. Nós estamos perdendo essa cultura. No passado, nos idos anos, a igreja tinha como uma prática normal, comum, pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus aos domingos à noite. E ao término do culto, normalmente também se cantava aquela música: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Sempre se cantava isso, e pessoas vinham chorando, entregando as suas vidas, entregando seus corações a Cristo Jesus. Isso agora ficou démodé. Parece que não há necessidade mais das pessoas fazerem isso. E os púlpitos, eles se tornaram um ambiente, um lugar, de nós falarmos sobre autoajuda, sobre uma melhor consciência, um melhor estilo de vida, aprender um estilo de vida para vivermos, enfim. E nós precisamos voltar, irmãos, ao primeiro amor. O Senhor Deus tem nos despertado, Ele tem falado à sua igreja, Ele tem falado à igreja que professa o nome de Cristo Jesus, a sua única igreja, que precisa voltar, e precisa começar de novo, recomeçar a falar que Jesus salva. Mas além disso, é preciso também que tenhamos interesse como pastores. A igreja presbiteriana tem presbíteros, o conselho da igreja é composto por presbíteros, e presbítero significa pastor, pastor significa presbíteros, somos bispos, pastores, presbíteros, anciãos, e a nossa responsabilidade é cuidar das pessoas, é amar as pessoas, e amar as pessoas independente daquilo que elas têm a nos oferecer. Nós estamos vivendo um momento agora em que se fala também de uma dificuldade financeira. E eu fico pensando, e com um certo respeito, àquele que está me ouvindo, e que também, como eu, é um pastor evangélico, será, meu amado, que se as coisas realmente tomarem um rumo, da igreja não mais poder fazer os nossos salários, que nós não venhamos a ter mais um sustento pastoral, você continuaria no exercício desse sacerdócio, desse ministério, de pastorear pessoas, de pregar o evangelho, ou se a motivação que você tem é sorte da ganância, se a motivação que você tem é exatamente o glamour de poder dizer que é pastor, que é liderança, de estar à frente, convém você repensar isso. A coroa de glória, receberá aqueles pastores, receberá aqueles líderes, aqueles presbíteros, anciãos e bispos, que realmente amarem as suas ovelhas, cuidarem delas. Provérbios 27, versículo 23, nos apresenta um princípio maravilhoso.
procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Muitas vezes nós queremos cuidar, pastorear de longe, pastorear sem atenção, pastorear sem o tato, pastorear sem o cheiro. O pastor, ele precisa ter o cheiro do seu rebanho. 1 Pedro 5, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nós precisamos fazer isso, precisamos pedir ao Senhor: Senhor, essa igreja maravilhosa que o Senhor me deu, dá-me amor por essas pessoas, por cada uma delas, mesmo aquelas que a gente tem já quase a certeza de que não é tão assim afeiçoada à nossa pessoa, não importa, foi Deus que nos colocou, foi Deus que nos deu elas, e também deu a elas a nós, e por isso nós precisamos amá-las. Por fim, a coroa da justiça, 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. É possível pensar em crente que não pensa no arrebatamento da igreja? É. É possível pensar em crentes, assustem-se agora, que não acreditam mais no arrebatamento da igreja? Sim. Existe, por exemplo, uma corrente teológica, tanto o liberalismo, como também a teologia do universalismo, que todos serão salvos. O sangue de Cristo Jesus é precioso. Então todas as pessoas um dia serão alcançadas pela graça de Deus. Não é bom que nós pensemos assim. O Senhor Jesus nos fala em Mateus capítulo 10, 39 e versículo 40, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Muitas são as pessoas que não receberam o Senhor Jesus. E aquele que não receber o Senhor Jesus, ele não se faz filho do Senhor Jesus. Aquele que não receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele pode estar até sentado nos bancos da nossa igreja. Ele pode até parecer com as ovelhas, ele pode até ter a vestimenta das ovelhas, ele pode até ter a fala das ovelhas, mas ele não é um redimido por Cristo Jesus. Nós, irmãos, enquanto estamos aqui, quer você uma liderança, quer você o crente que se considere mais simples, você tem uma habilidade. Tem um hino que cantamos: há trabalho certo para ti, cristão. Em uma das estrofes diz assim: para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. E a palavra de Deus te garante, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É preciso trabalhar, não é aqui o seu lugar de descanso. Se estamos parados, não podemos reunir presencialmente, busque algo espiritual para você fazer, busque almas para você ganhar, busque almas para você pastorear, busque pessoas para você aconselhar, busque pessoas para você consolar, mas não fique parado, porque você será cobrado por isso um dia, porque você um dia há de comparecer perante o tribunal de Cristo, e você vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito, ou deixado de fazer. Faça o bem, cumpra o seu ministério, a tempo e a fora de tempo. 2 Coríntios 15, versículo 7, todavia sede fortes, confiantes, não permita que a sua força desfaleça, nem as suas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. O Senhor Jesus, ele disse assim: convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, e nela ninguém pode trabalhar. Trabalhe para o Senhor. Vamos pensar nessa palavra. As honras, elas não são suas. As honras do seu trabalho, as honras do meu trabalho, também não serão minhas.
Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Lembrem-se disso. Os ímpios já terão ido para o inferno. A igreja do Senhor Jesus estará sendo avaliada. Estará recebendo eu e você e todo crente, todo aquele lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, que se encontra espalhado por toda a face da terra. Ele estará recebendo a sua recompensa. Mas o que ele fará com ela? Apocalipse 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória, de receber honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade todas foram criadas. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que galardão você vai receber? O galardão da vida, a coroa da vida? Você tem sofrido pelo Evangelho do Senhor Jesus? Você vai ganhar a coroa incorruptível? Você tem amor pelas almas? Você contribui com missões? Você contribui com a obra missionária, com a obra evangelística, daquele que faz evangelismo? De repente você não faz, mas você contribui financeiramente com essa obra? Coroa de glória. Você tem pastoreado pessoas? Tem tido zelo, tem tido cuidado pelas pessoas que o Senhor tem colocado à sua disposição, tem colocado aos arredores da sua vida? Você receberá a coroa da justiça? Você ama a vinda do Senhor Jesus? Ou a vinda do Senhor Jesus nada vale para você? Vamos terminar nesse momento cantando uma canção antiga também, como tudo que a gente canta, né, nesses cultos, mas que fala de uma mensagem muito gloriosa, pela fé que uma vez nos foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu não quero que você tenha esse encontro com o Senhor Jesus de mãos vazias, mas eu quero que você se encontre com o Senhor Jesus e receba a sua premiação, para você ofertar, para você honrar Jesus com aquilo que você conseguiu realizar. Tudo vem dele, irmãos. Aquilo que nós fazemos, se nós tocamos, se nós cantamos, se nós pregamos, se nós temos qualquer tipo de habilidade, é porque o Senhor nos outorgou isso. Então nada mais justo que fazermos isso com boa vontade, sem vaidade,
sem interesse de querer mostrar que somos isso ou aquilo, mas com interesse genuíno de entregar a nossa premiação ao Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos crentes, mas somos servos infiéis, inúteis, que quase nada temos feito pelo Evangelho do Senhor Jesus, que quase nada temos contribuído fisicamente, financeiramente, intelectualmente, para que a obra de Cristo Jesus seja crescida aqui na terra. O nosso tempo é muito gasto com os nossos prazeres, com as nossas atividades, com os nossos sonhos, com os nossos interesses pessoais. Mas nessa noite, ó Pai, eu clamo ao Senhor, toque em nossos corações, pela graça do Senhor. Faça-nos sentir pessoas envergonhadas, a saber que um dia nos encontraremos com o Senhor e teremos que ter alguma coisa para ofertar para o Senhor, porque o Senhor merece. Tudo o Senhor fez por nós. Abençoe a Igreja Presbiteriana em Porto Santana. Abençoe a amada congregação presbiteriana ali em Nova Rosa da Penha 2. Abençoe cada pessoa que estiver ao alcance desse culto, em qualquer lugar em que estiver, que possa receber do Senhor unção dobrada e que essa palavra possa fazer efeito em sua vida. Despeça-nos agora com a tua santa paz. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as eternas e doces consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a vida de nossa igreja, mas também sobre a vida de todo aquele que um dia foi lavado, foi remido pelo sangue de Cristo Jesus e encontra-se espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.